Olá, pessoal! Hoje é dia 2 de outubro de 2020. Vamos dar início a mais uma aula de Direitos Humanos e Questões Étnico-Raciais. Na aula de hoje vamos falar sobre as etnias brasileiras, como que o IBGE classifica o povo brasileiro. Já vou abrir aqui para vocês, então, a nossa telinha de fundo, para não perdermos tempo. Gente, na aula passada nós falamos sobre as raízes identitárias do Brasil, como que o povo brasileiro foi formado. Então, o povo brasileiro ele foi formado através de um processo de miscigenação entre três matrizes principais, que foi o branco europeu, o amarelo indígena e o preto africano. Então, hoje nós vamos falar sobre como essas matrizes eram vistas naquela época ali do descobrimento ou da invasão do Brasil pelos europeus, e uma visão que era uma visão etnocêntrica e que se manteve aí forte até metade do século XX. Então, como eu disse em aulas anteriores, nós estamos falando de épocas onde a ciência ela tinha conotações racistas. Então, nestas épocas aí, já no século XVI, os seres humanos, eles são classificados por raças que são divididas ali em cores, onde quanto mais clara fosse uma raça, mais superior seria, quanto mais escura, mais inferior seria. Um conceito, uma teoria de superioridade e de inferioridade racial. Então, nesse conceito, as populações de pretos, principalmente os africanos, e dos indígenas, os amarelos indígenas ou dos vermelhos indígenas, porque algumas etnias de indígenas americanos são classificados como vermelhos, eles foram muito prejudicados nesse processo histórico. Então, era uma época em que as pessoas eram julgadas não por sua moralidade, pelo seu comportamento, mas pelos seus aspectos fenotípicos, ou seja, pela cor da sua pele, pelo seu aspecto físico. E nestas épocas começaram a se fortalecer, e isso foi um processo, né, estrutural, a perseguições a minorias. Então, a própria situação que aconteceu ali na Alemanha, né, com a perseguição aos judeus, que eram considerados uma etnia inferior, é um reflexo destes conceitos, destas teorias que eram racistas e que hoje a gente sabe que isso não tinha cabimento nenhum. Então, estas teorias também justificaram a escravidão do indígena e justificaram a escravidão do africano, uma vez que eles eram considerados inferiores, eles poderiam ser dominados por aquele que era tido como superior. A própria imagem, né, de Jesus mostra como que era forte essa ideia, né, de inferioridade, superioridade racial, tanto que tentaram, e até hoje essa imagem, né, do Jesus loiro, dos olhos claros, um nariz fininho, né, uma imagem muito próxima daquele ideal do ariano, né, do branco ariano, que seria uma raça ali superior, é muito forte nessa imagem que tentam propagar do que seria Jesus. E Jesus, né, como ele era judeu, as suas características muito possivelmente não seriam estas características que a gente já percebe no ato, né, que são eurocêntricas, baseados aí nessa teoria, nessas teorias racistas que tentaram embranquecer o próprio Jesus, uma vez que dentro da cultura europeia, a Igreja Católica já era muito forte ali no século XVI, então eles não poderiam adorar um Cristo que tivesse uma
uma característica física que fosse inferior, né? Mas a característica física de Jesus provavelmente era a característica de um judeu, né? E de pele escurecida, a sua pele teria então um aspecto mais próximo ao que a cor morena ou a cor de jambo. Seus cabelos seriam escuros e os seus olhos também seriam escuros. Então, dentro essa construção histórica, da história aí da humanidade, estas teorias, que eram teorias racistas, elas prejudicaram muito estas populações que eram tidas então como populações inferiores. Então, na Constituição do Brasil, né, as matrizes brasileiras, que é o branco europeu, primeiramente o indígena brasileiro, né, o nativo, e depois, com a vinda dos africanos, o preto africano passa a fazer parte aí, a compor essa população brasileira que surge da mistura, primeiro, do europeu com indígena, onde nasce ali o mameluco, que já é um mestiço, e a relação do branco com o africano, ou do africano com o indígena, que surge também outras etnias que são etnias mestiças. Então, o povo brasileiro, ele surge desse processo de miscigenação, ele surge numa situação de violência, né? Uma situação de opressão, de violência, de estupros, e o Brasil, ele leva um tempo para esse povo criar a sua própria identidade, porque como a gente falou na aula anterior, o mestiço que nasce e que ele tem ali o seu pai branco e a sua mãe indígena, ele não aceita a sua etnia indígena porque era inferior, era tida como inferior. Os jesuítas, missionários, os padres, né, ensinavam a respeito disso, e eles eram rejeitados pelos seus pais. Os pais não queriam ali exibir e aceitar e glorificar um filho que fosse mestiço, porque nestas teorias da época, da mesma forma que o preto era tido como inferior, o amarelo era tido como inferior, o mestiço era mais inferior ainda, porque o índio que tinha, né, um indígena que tinha filhos na sua própria etnia, tinha filhos com o indígena, pelo menos ele era uma raça pura, considerada nessas teorias. O preto africano, que tinha um filho com preto africano, né, a mesma origem, era um preto puro. Agora, já o mestiço seria o pior de todos, nestas teorias, né, racistas da época. A mestiçagem, ela deturpava, ela tornava as gerações mais enfraquecidas. Então, esse povo brasileiro surge numa situação ali de conflito, de violência, de rejeição e de exclusão. Tanto os mestiços da matriz indígena, como os mestiços que surgem ali da matriz africana, do preto africano. Então, no Brasil, nós ouvimos falar muito a respeito do pardo. Então, vamos entender esse conceito do pardo. A palavra pardo, ela vem de leopardo, né, do latim, pardos, que é leopardo, e que significa mestiço, independente da cor e da aparência. Então, por que leopardo? O leopardo, ele possui as cores branca, amarela, marrom, preta, né? Então, o leopardo, ele é uma mistura das cores que nós vemos nessa mistura das matrizes, da mistura do branco com o preto, ou do branco com o amarelo, ou do amarelo com o preto,
ou independente da mistura que seja feita, vai surgir ali uma das cores que estão ali estampadas nas pintas do leopardo. Então, a palavra pardo deriva disso, de leopardo, das cores que estão estampadas ali no leopardo. E no Brasil, o nosso país é constituído por sua grande maioria de pardos. Por quê? Pardo é mestiço e a maioria dos brasileiros são mestiços. Um conceito que gera muitas dúvidas é este conceito das palavras, né? Preto e negro. O que é preto e o que é negro? O que é correto falar? Gente, o que é o preto? O preto é o descendente de africanos que veio aqui no processo da colonização, veio como escravo para o Brasil. O conceito certo para se usar, a palavra correta, é preto. Em todas as nações do mundo todo se usa a palavra preto. Mas aqui no nosso país, utiliza-se a palavra negro para se dirigir a pessoas que têm a pele preta, que é a pele igual lá dos africanos, né? Mas no nosso país é utilizada a palavra negro no lugar da palavra preto, porque a impressão que se dá é que a palavra preto seria pejorativa e não a palavra negro. Então, até mesmo o movimento de militância, né, dos pretos no Brasil se chama movimento negro, né? Então, essa palavra é utilizada, infelizmente, é um costume, é um vício de linguagem e não é tido dentro do nosso país como algo ofensivo. Mas em todos os outros países, em todas as outras nações, este termo não é utilizado. Porque o que significa negro? Negro é uma palavra que era utilizada para se dirigir aos pretos africanos que eram escravizados. Então, a partir do momento que um africano era capturado ou estava ali naquele comércio de venda de seres humanos, ele perdia a sua identidade, perdia o seu nome e passava a ser chamado de negro, que significa escravo. Então, por isso que a gente não deveria usar, né, essa palavra negro, porque quando você se dirige, por exemplo, a um haitiano, né, que veio aqui visitar, ou morar, trabalhar no nosso país, e você se dirige, quando você vai classificá-lo de acordo ali com a sua etnia, né, se dirige a ele com uma palavra negro, ele vai se sentir ofendido. Muitos, né, já sabem que existe esse costume no Brasil, mas isso é muito estranho. E, inclusive, os primeiros escravizados, né, do Brasil não foram os africanos, foram os indígenas. E os indígenas brasileiros escravizados, eles eram chamados de os negros da terra. Então, o que significava? Eles eram os escravos que já estavam aqui, os escravos da terra. Então, vamos ver um textinho curto, né, que se refere a estes indígenas escravizados. Olha só. Entre os lastimosos princípios e perniciosos abusos de que tem resultado nos índios o abatimento ponderado, é sem dúvida um deles a injusta e escandalosa introdução de lhes chamarem de negros, querendo talvez com a infâmia e vileza deste nome persuadir-lhes que a natureza os tinha destinado para escravos dos brancos. Olha aí o que está dizendo aqui, né? Sobre o conceito de negro. O que significava negro? Escravo dos brancos. É este o significado da palavra negro. Como regularmente se imagina a respeito dos pretos da costa da África. Então, os pretos africanos, a partir do momento que eles se tornavam escravos, perdiam sua identidade, perdiam seu nome, passavam a ser chamados de negros. E por quê?
além de ser prejudicialíssimo à civilidade dos mesmos índios, este abominável abuso seria indecoroso às reais leis de Sua Majestade chamar negros a uns homens que o mesmo Senhor foi servido nobilitar e declarar por isentos de toda e qualquer infâmia, habilitando-os para todo emprego honorífico. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Esses indígenas brasileiros, nesse processo de colonização, eles passam a ser catequizados. A partir do momento que o indígena ele é batizado e ele aceita a fé cristã, né, ele passa a ser tido como um ser que possui uma alma. Então, aqui a gente percebe, mais uma vez, aquela questão do poder. Por que existia essa escravidão do africano? Ela foi tão forte? Porque o africano também, ele tinha uma dificuldade muito grande, os jesuítas, missionários, os próprios colonizadores, os senhores feudais, tinham uma dificuldade muito grande de fazer com que um africano ele negasse a sua fé e passasse a se tornar um cristão, né? Então, quando os africanos chegavam aqui no Brasil, eles eram batizados, eles recebiam um nome de batismo, geralmente era um nome de santo, né? Passavam a se chamar ou José, ou Francisco, né? Ou Marcos, Paulo, eles recebiam um nome cristão e eles eram batizados, mesmo sem estar entendendo nada sobre o que estava acontecendo e mesmo sem aceitar essa fé cristã. Por que era tão difícil de catequizar um africano? Porque a religião que prevalecia, que era muito forte lá no continente africano, de uma forma geral, era o islamismo. Então, a maioria destes africanos eram muçulmanos. E os muçulmanos têm uma fé muito forte ali no seu Deus, na sua religião. Não no seu Deus, né? Porque é o mesmo Deus, mas na sua religião. Então, muitos preferiam morrer, os maleses mesmo, eles que eram muçulmanos convictos, eles preferiam morrer do que negar a sua fé. Então, teve um período ali da história que a igreja permitiu ali, né, na verdade, fez questão de que os indígenas não fossem mais escravizados porque eles possuíam uma alma. Mas os africanos, as pessoas de cor preta, elas poderiam ser escravizadas porque, segundo a igreja, nem alma eles tinham, né? Uma vez que eles tinham uma dificuldade muito grande de aceitar ali esta fé católica. Bom, não vou ler o trecho todo, mas vocês entenderam, né? Nós deveríamos esquecer esse vício de linguagem de classificar pessoas por cor, na verdade, e principalmente de usar esse termo negro quando for utilizar-se destas classificações. Durante muito tempo, né, acreditou-se que no Brasil não existia racismo. Aquela teoria lá do Gilberto Freire, da democracia racial, ela foi muito forte no nosso país. O que foi esse conceito da democracia racial do Gilberto Freire? Gilberto Freire foi aquele escritor que escreveu aquele livro famoso lá, Casa Grande e Senzala. Então, nas entrelinhas, a gente percebe que nessa obra famosa, né, um grande livro, Gilberto Freire ele tenta mostrar ali uma ideia de que no Brasil não existe racismo. Por que não existe racismo no Brasil? Gente, o que é racismo? Racismo é quando uma raça é superior a outra raça. Gilberto Freire falava o seguinte: no Brasil não tem raça pura. O Brasil é um país de miscigenados, né?
É tudo misturado, então você aqui não tem o preto puro, não tem o índio puro, era isso que ele tentava mostrar. E não tem nem o branco puro, o brasileiro é mistura, o brasileiro é o mestiço. Uma vez que só existem mestiços, não existem raças superiores nem inferiores, então não existe racismo. Então, hoje esse termo democracia racial é tida como um mito, o mito da democracia racial. Porque se no Brasil, de fato, houvesse uma democracia racial, quando a gente olha lá, desigualdade social, não haveria desigualdade social por conta de cor de pele, por conta de etnia mesmo, né? E nós percebemos que existe a exclusão, o preconceito sobre os indígenas e sobre os pretos é muito maior do que sobre ali a etnia dos brancos, né? Então, o próprio brasileiro, uma vez que ele é miscigenado, esses conceitos desse racismo científico, eles foram muito fortes, eles são fortes até hoje, né? Então, nós temos ali, por exemplo, uma frase do ministro Luiz Roberto a respeito do Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa é um negro de primeira linha. Então, assim, a gente percebe aqui o preconceito, que ele não quis estampar, ele não quis mostrar esse preconceito. Foi uma frase jogada ali de um pensamento que é o pensamento de muitos brasileiros, né? Que aquele preto, que ele consegue chegar no poder, que ele consegue ter um determinado poder aquisitivo, que tem um determinado status, seriam pretos de primeira linha, os outros seriam inferiores, né? Esse pensamento de que de linkar essa imagem do preto brasileiro ao bandido, né? Aos estereótipos mas que mostram realmente uma inferioridade que leva essas pessoas à exclusão é muito forte. O próprio Mourão, né, em uma de suas frases, mais uma dessas frases que a pessoa fala, porque é assim que a gente percebe o racismo do Brasil, nas frases que as pessoas falam sem pensar direito, quando o viu escapou, né? Meu neto é um cara bonito, viu ali? Branqueamento de raça. Então, assim, uma frase que ele jogou, ele não pensou sobre isso, né? O Joaquim Barbosa, descendente ali, afro-brasileiro, descendente dos africanos, e o Mourão de indígena. Então, a gente percebe esse racismo nestes pequenos detalhes. Por que a gente percebe o racismo, gente? Não é mimimi. Porque, assim, nessas frases, percebemos aqui, ao século XXI, que tem pessoas que ainda acreditam naquela classificação, naquela teoria, naquela ideia de superioridade racial e de inferioridade racial. Por mais que hoje a ciência moderna, né, a genética, prove, mostre que não, né, que as mudanças, as diferenças fenotípicas, as características físicas dos seres humanos que os diferenciam por tipo de cabelo, cor de pele, né? Dá-se aspectos climáticos, depende da região que a pessoa mora, né? E depende da quantidade de melanina que ela possui na sua pele, não tem nada a ver com sangue, de fato. Então, a gente percebe o racismo no Brasil, né? O racismo à brasileira está ali nestes mínimos detalhes. No Brasil não existe racismo. Então, quando no jogo de futebol acontece lá, o goleiro erra, o jogador erra, e ele tem a pele preta, ele é chamado de macaco. Será que não existe? Né? Essa não é uma expressão racista? Quando uma pessoa fecha a outra no trânsito, se a pessoa que está dirigindo ali, né, que estava errada, é uma pessoa de cor preta, ele vai ser chamado de um xingamento, de uma ofensa que vai remeter a essa cor, a essa sua
descendência. Então, ele vai ser chamado de macaco, de preto vagabundo, né? Desse tipo de estereótipo, de ofensa, mas que vai linkar essa pessoa à sua descendência ali da cor preta. Então, é assim que a gente percebe o racismo no nosso país. Claro que existe também, né, as ofensas que são feitas às pessoas brancas. Pessoas que têm a pele muito clara, elas sofrem preconceito, sim, né? As pessoas que são chamadas ali branquelo azedo, barata descascada, né? Elas se sentem ofendidas. As crianças, elas sofrem bullying. As crianças que são muito brancas, elas sofrem bullying também. Mas o que ocorre, gente, nesse processo histórico? O branco, ele não é prejudicado como o indígena ou o preto, né? Pessoas que têm a pele mais escura, o próprio pardo de pele escura é prejudicado no nosso país, né? Prejudicado na hora que ele é fechado no trânsito, na hora que ele vai procurar um emprego, né? Em vários outros aspectos, vários outros exemplos, que a gente passaria a noite toda falando a respeito disso. Então, como eu falei para vocês, hoje a ciência, por isso que, gente, é muito triste, sabe? Saber que existe o racismo depois que surgiu aí a decodificação do genoma humano e depois que, através de uma gotinha de sangue, é possível comprovar que não existe isso, superioridade racial, inferioridade racial. Então, vamos pegar o exemplo da Daiane Santos, que é tida como protótipo da brasileira. Gente, pegar uma gotinha do sangue da Daiane para saber quais são ali, quais que eram os ancestrais dela. Então, o que descobriu? Você olha a Daiane e você fala o quê? Afro-brasileira, é preta, né? Mas o sangue dela diz o seguinte, ó. Segundo o estudo do Laboratório Gene de Pena, a atleta gaúcha tem 39,7% de ancestralidade africana, 40,8% de ancestralidade europeia, ou seja, de branco. Ela é mais branca do que africana. E 19,6% de ameríndia, né? Que seriam ali, a gente coloca aqui os indígenas. Então, por que ela seria a brasileira perfeita, genuína? Porque ela é a cara da mestiçagem. Ela tem ali nos seus genes o africano, ela tem o europeu e ela tem o indígena. Mas olha que curioso, apesar de dos seus pais e ela mesma, né, ter essas características físicas que, se você olhar, você fala, é preta, a sua ancestralidade, ela pende mais, através do seu sangue, para o branco europeu do que para o africano. Por isso que o racismo, por conta de cor de pele, ele não tem nenhum sentido. E no Brasil, essa classificação aí dos brasileiros é feita através das pesquisas do IBGE, pesquisas que ocorrem desde antes da proclamação da República. Antes do Brasil ser república, já tinha as pesquisas do IBGE. Lá em 1872. Gente, em 1872, o indígena nem era tido como brasileiro, né? O indígena, ele só passa a ser contabilizado ali como um brasileiro, como um cidadão, a partir do censo de 1960, o que historicamente é muito recente. Então, em 1950, passam a contar o indígena no Brasil. Mas olha aqui, esse indígena, ele entra como pardo, tá? Ele não é uma etnia ainda, ele passa a ser contado como se ele fosse pardo, ou seja, como se ele fizesse parte ali das etnias mestiças. Então, em
960, a população brasileira passa a ser classificada pelas cores branca, preta, parda, amarela, que seriam os asiáticos ali, tá? Muitas pessoas confundem o amarelo com o indígena, mas na verdade seriam os asiáticos. E indígena. E no ano de 2010, os dados de censo que nós temos mais atuais são do ano de 2010, a população brasileira passa a ser classificada como branca, preta, parda, amarela e indígena, né? O mesmo censo ali os mesmos aspectos do censo de 1960. Lembrando que aqui em pardos entram todos os mestiços. Mas o que acontece, gente, na nossa classificação aí do povo brasileiro? É através de autodeclaração. Então, a pessoa, ela declara qual etnia ela pertence. Segundo o IBGE, as opções de cor ou raça da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios têm o seguinte significado: característica declarada, ou seja, a pessoa que fala o que ela é, pelas pessoas com base nas seguintes opções: branca, preta e amarela, né? Onde essa amarela aí seriam pessoas de origem japonesas, chinesas ou coreanas. O pardo, que seria, gente, aí entra tudo. Sabe aqueles nomes que vocês aprenderam lá no ensino médio? Mameluco, cafuso, e tantos outros nomes que hoje não usa mais isso, fala pardo. Pardo é tudo isso, ó. Mulata, cabocla, cafusa, mameluca, ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça. Então, toda mistura é pardo. É por isso que a maioria dos brasileiros são constituídos aí, são classificados como pardos, né? Então, para o IBGE, o pardo, ele não é negro, nem é negro ou afrodescendente. Quando surgiu ali o Estatuto da Igualdade Social, no Estatuto da Igualdade Social, as pessoas que se autodeclaram pardas, elas são contadas como negras, tá? Mas o IBGE, ele não conta pardos como se fosse negro. Mesmo que o pardo tenha uma cor de pele escura, tipo a Daiane, né? Que a gente falou ali, a Daiane Santos. A Daiane Santos, pelo IBGE ali, ela não seria considerada uma pessoa, uma afro-brasileira, mas uma parda, porque se vê, né? Porque se sabe agora a sua composição ali, quais são os seus, quais foram ali os seus ancestrais. Mas, claro que, provavelmente, se ela tivesse participado de uma entrevista feita ali pelos colaboradores do IBGE, ela ia se autodeclarar como preta, né? Mas, na realidade, ela é parda. Mas por que o IBGE não classifica a população de pretos ou negros ou afrodescendentes entrando aí nessa mesma característica de pardos? Olha, o que diz o José Luiz, que é um pesquisador do IBGE há mais de 20 anos? Existe uma diferença no comportamento social entre os pretos e pardos. Quanto mais escuro, isso no Brasil, mais discriminado. E isso é verdade. Se uma pessoa que, apesar dela ter os pais, né, de cor preta, mas ela é morena, ela tem uma pele escura, mas mais clara, e ela for passar por uma fiscalização de cotas, por exemplo, ela vai ser lida como uma pessoa parda, ela não vai ser lida como uma pessoa preta, porque no Brasil o preconceito, a discriminação, a exclusão de pessoas é pela cor de pele. Quanto mais escura, mais discriminada ela é. E é por isso, então, que o IBGE
não classifica, não aceita que o pardo seja contado como se fosse preto. Então, qual é a composição étnica do nosso país de acordo com o último censo, né? Bom, olha só, gente. 47,51% das pessoas, dos brasileiros, que seria a maioria, se autodeclaram brancas. Vocês acreditam nisso? Quando você dá uma voltinha na rua e você dá uma olhadinha nas pessoas, será que a grande maioria dos brasileiros, né, seria branco de fato? Ou não seriam talvez pretos? Não, pretos não. Mestiços, não seriam pardos, né? Então vamos pegar ali. Pessoas que se autodeclaram pardas. 43,42% dos brasileiros se autodeclaram pardos, né? Que, na minha opinião, esse número é muito maior do que isso. Porque aqui, muitas pessoas, por isso que a gente não pode ter muitas pesquisas do IBGE como uma base, porque muitas pessoas, por conta desse passado histórico aí, cheio de preconceito, né, cheio de estereótipos que foram, que recaíram sobre os pretos, né, de vagabundagem, de criminalidade, né, todos esses estereótipos, muitas pessoas, apesar de ter a cor de pele escura, você olhar e fala, não, esse é um afro-brasileiro. Eles se autodeclaram pardos. Foi feita uma pesquisa há uns 3, 4 anos atrás, não lembro o nome do doutor que fez essa pesquisa para defesa da sua tese do doutorado, onde ele saiu na rua, assim, aleatoriamente, e ele parava as pessoas que tinham as características físicas do preto, né? E daí perguntava, qual que é a sua cor? E a pessoa falava que era moreno escuro, que era pardo, mas não falava que era preto. Muito dificilmente a pessoa se autodeclarava preto. Por conta do quê? Por conta desse passado histórico mesmo. Se a pessoa tem essa opção de se autodeclarar parda, ela vai utilizar isso porque o peso do preconceito vai ser menor sobre ela, né? Da mesma forma, a pessoa que se autodeclara branca. A maioria das pessoas que se autodeclaram brancas são pardas, né? São frutos de uma mistura. É quase impossível no nosso país ter um brasileiro que seja branco. Todos os seus ancestrais ali, todos os seus descendentes eram brancos. Da mesma forma, o preto, né? Muito dificilmente a gente vai encontrar, talvez nos quilombos ainda assim, né? Pessoas que de fato têm ali uma linhagem que ainda é daquele sangue lá puramente do africano e não teve nenhuma mistura, porque misturou já é um mestiço. Inclusive no Brasil, gente, tem um movimento chamado Movimento Pardo Mestiço Brasileiro. Por quê? É um movimento que foi criado justamente para que as pessoas... Opa, saí da tela aqui. Mas deixa, acho que já é o último ali. Deixa eu sair aqui. É um movimento que surgiu para as pessoas passarem a, de fato, aceitarem e valorizar as suas origens. Porque o brasileiro, de fato, ele é pardo, ele é mestiço, a grande maioria. Faça uma reflexão aí dentro da sua família. Como você se autodeclara? Você se autodeclara preto, pardo, indígena ou branco? Tem mistura na sua família? Se tem mistura, você é pardo. Agora, esse pardo, se ele for, né, um descendente ali, se ele tiver a sua ancestralidade for de pessoas pretas, pode ser que ele tenha a pele mais escura, pode ser que ele tenha a pele preta, apesar de ter essa mestiçagem, né? Esse vai sofrer mais preconceito. De fato, pessoas que têm a pele mais escura, elas sofrem mais preconceito e elas são comprovadamente mais excluídas. E com o indígena,
também, pessoas que têm características, né, do indígena, elas sofrem mais preconceito. Eu até falei para vocês, né, que eu nem sei que mistura que eu sou, porque infelizmente é muito difícil para um brasileiro construir a sua árvore genealógica. Mas eu sei que dentre essa grande mistura aí que surgiu a professora Simone, tem negros na minha família, tem brancos na minha família, tanto que o meu sobrenome é de português, né? Medeiros, Santos e Medeiros são sobrenomes portugueses. Mas a minha bisavó, ela era indígena. Então eu tenho aí essas características físicas que lembram esse olhinho puxado, essa cor minha amarela, né? Eu sou amarela, eu não sou anêmica, é da minha etnia mesmo. Então muitas pessoas, hoje nem tanto, mas quando eu era mais jovem, falavam, nossa, você parece uma japonesa. Por que não fala? Porque eu não parecia uma japonesa, eu parecia uma índia mesmo, do olho puxado, da pele amarela, do cabelo preto, lambido. Eu parecia uma indígena, mas as pessoas achavam ofensivo falar, você parece uma índia. Parecia que estava ali me ofendendo, né? Então falava, você parece uma japonesa, não seria ofensivo, né? Me linkar essa imagem aí da japonesa. Gente, é isso, tá? Amanhã é sábado letivo, então vocês vão ter um outro vídeo aula para estar assistindo amanhã, mas eu vou deixar referente à aula de hoje o conteúdo, o material de apoio disponibilizado para vocês, tá bom? Desejo a todos um excelente final de semana. Para quem for fazer prova de segunda chamada amanhã, uma excelente prova também. Tchau, tchau. Beijo da prof.